Se sua campanha de marketing, seja Google Ads, seja Meta Ads, seja LinkedIn Ads, seja TikTok Ads, seja qual for a plataforma, ela vende pouco e não vende constantemente, às vezes ela vende bem até, mas aí ela para de vender, etc. Esse é o vídeo certo para que você consiga ter o máximo de retorno com as suas campanhas. A gente vai falar aqui de algumas estratégias que eu já vou mostrar aqui, que são 5. Essas estratégias não são chutes, a gente não inventou elas do nada, a gente aplica com os nossos clientes e já aplicou em mais de 50 aí clientes nossos, que muitas vezes vêm com as campanhas, eles nos contratam exatamente para isso, e você vai entender como é que a gente leva essas empresas para o próximo nível, para um nível constante de vendas, e que se você seguir, você empresário, conseguir fazer isso para você mesmo, você também consegue fazer isso para a sua empresa. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui. Novamente, isso aqui é uma fórmula, só que não é aquela fórmula mágica que algumas pessoas falam, você vai copiar e colar essa estratégia no dia seguinte, já vai sair fazendo. Não, até porque não existe isso. Se você ouvir isso, você está na frente de uma fraude. Tá? O que existe são coisas como este aqui. Ele é um framework que, sim, essa estratégia funciona para todo mundo, ou para quase todo mundo, nunca funciona para todos, mas que aqui funciona para quase todo mundo mesmo, porque ela é bem, vamos assim dizer, ela é bem flexível, mas você tem que trabalhar as especificidades que são diferentes de empresa para empresa. E é isso que você vai ter que ouvir bem cada ponto aqui para conseguir trabalhar. Vamos lá então. O primeiro ponto que eu queria falar é sobre orçamento errado. E quando a gente fala de orçamento errado, o orçamento ele pode estar pequeno ou grande. As duas coisas elas estão erradas. Quando o seu orçamento ele é pequeno, ele muitas vezes ele não consegue ser competitivo no leilão. Isso ocorre muito frequentemente com o Google Ads em pesquisa, onde ele não consegue, por exemplo, nem ter um clique bom em nenhum leilão, e aí acaba sendo que você não aparece ou aparece só lá embaixo sempre, quando aparece, e aí você acaba tendo muito poucos cliques e com esses cliques sendo cliques ruins, né? E também no Meta Ads muito comum para campanhas de vendas ou de otimização em vendas, em purchase, né? Isso pode ser uma Advantage Plus ou qualquer campanha de promoção. São 2 exemplos muito comuns, mas tem outros exemplos. Quando isso ocorre e você não consegue ser competitivo, você vai estar estragando a sua campanha, porque ela nem consegue achar um número de pessoas bom para conseguir testar as coisas. Um grande parênteses aqui, tá? Quando eu falo em orçamento pequeno ou grande, ele não é o valor absoluto. Ele tem a ver com o valor relativo com o número de pessoas ou de pesquisas, dependendo de qual plataforma que você está, que estão presentes lá. Então, por exemplo, o mesmo orçamento, por exemplo, R$100 dia, ele pode ser um excelente orçamento para uma cidade ou de uma população de 100 mil pessoas e pode ser horrível para o Brasil todo, onde tem muitas pessoas ali, e você não vai conseguir fazer esse dinheiro, né, ser gasto de forma boa para todo aquele público que está lá. Então, quando eu estou falando novamente de orçamento grande e orçamento pequeno, é o orçamento relativo, ou seja, você já sabe com essa dica aqui, que você não necessariamente tem que aumentar o valor absoluto. Você pode diminuir outras coisas que tornam ele um orçamento absoluto maior. Por exemplo, você pode diminuir os locais, você pode diminuir o número de palavras-chave, você pode diminuir o número de pessoas dentro do público, diversas coisas que você pode fazer aqui. Então, muito cuidado com orçamentos muito pequenos, né, que, como eu já disse, que você não consegue ser competitivo no leilão, e às vezes ele não consegue aprender de forma alguma, porque ele não tem número suficientemente para achar algum padrão, que é isso que todas as plataformas tentam fazer. E orçamento grande, dependendo do tipo de escala que você fez, ele pode considerar que está no vale tudo. No vale tudo, qualquer CPC é válido, qualquer CAC é válido, né? O CPC é o custo do clique, o CAC é o custo de aquisição, o custo de conversão. Ele acha que
tudo é válido, porque tem um orçamento grande. E aí acaba tendo uma conversão muito cara que pode até gerar prejuízos. Então, o orçamento grande, relativo, novamente, ele pode também ser prejudicial. Então, na hora que você achar o orçamento ideal, você vai escalando ele aos poucos para que ela não desotimize, né? Nunca passe de aumentos de 20%, 25% no máximo, para que você não perca os clusters, certo? E não perca a otimização. Então, essas duas coisas aqui parece uma coisa óbvia de se falar, mas a gente já pegou alguns clientes que vieram para nós, que nos contrataram, que um dos maiores problemas era o orçamentário. A gente teve que reprogramar todo o orçamento dele para que a gente conseguisse acertar orçamentos pequenos para ter ao menos um bom, ou para que a gente conseguisse equalizar, para que aí trabalhasse nas outras coisas. Isso aqui é muito importante você entender como um dos primeiros passos para que você consiga fazer as suas campanhas otimizar e crescer. Bom, segundo ponto. Segundo ponto é forçar campanhas auxiliares. Eu sei que o Google Ads é inteligente, que o Meta Ads é super inteligente, mas tem vezes que o ser humano, a gente consegue ter uma assertividade maior em certos pontos. Então, por exemplo, no Meta Ads, quando você faz campanhas baratas, por exemplo, de envolvimento, de video view, até de tráfego, ele vai conseguir levar pessoas para o site de forma muito mais barata, de forma muito mais econômica. Isso vai fazer com que ele consiga achar padrões muito melhores para que as campanhas, por exemplo, PMax ou uma campanha de vendas dentro do Meta Ads funcione muito melhor. Vou interromper esse vídeo rapidamente para lembrar que se você não quer fazer isso você mesmo, não tem tempo ou acha tudo isso muito complicado, nós temos um time de especialistas 100% focado em lucro, em ROAS, que usa a metodologia Lean e PDCA para levar você e sua empresa para o próximo nível. Basta marcar uma reunião de avaliação clicando no link que está na descrição desse vídeo para saber como que o lucro digital pode levar você e sua empresa para o próximo nível de vendas. De volta ao vídeo. Você consegue um público muito mais qualificado para ir para lá, não muito mais qualificado, um público muito mais qualificado em termos de reais por lead ou por tráfego, né, por clique, e aí ele consegue otimizar muito melhor do que a própria campanha de vendas, que se você for ver é um tráfego muito caro, porque ele já tenta levar o cara mais pronto. Aqui não, aqui você está levando um cara menos pronto, mas muito mais gente, aí ele consegue achar alguns padrões. Isso aqui é matador. Várias campanhas a gente consegue botar nos trilhos com ideias dessa, campanhas auxiliares que geram tráfego barato. Google Ads, aqui entra o shopping padrão, entra YouTube para público super específico, entra, sei lá, até uma demand gen, né? É estranho porque a demand gen não é tão barata, mas ela gera um tráfego bem barato, né? Ela gera um tráfego, se você fizer ela do modo certo, ela pode gerar um tráfego que é bem barato. Ela em si é cara, ela exige bastante dinheiro, então aqui é para contas maiores, mas ela pode gerar um tráfego muito barato em termos de custo de pessoa indo para o site, que vai fazer as suas outras campanhas otimizar. Por exemplo, aqui, tá? A gente teve um cliente que até está fresco na minha cabeça aqui, ele entrou para nós com uma PMax que tinha um ROAS em torno de 3 a 4 no máximo, variável entre 3 e 4. E ele nos contratou e uma das primeiras coisas em que a gente identificou era qual era a curva A dele, ou seja, quais os produtos que mais vendiam, a gente já vai ver isso aqui dentro também, e quais os locais em que mais vendia, e criou uma campanha shopping padrão nesses locais para esses produtos, ou seja, eles eram muito buscados e nos locais em que eles eram buscados era fácil vender, e a PMax e ela juntas hoje tem ROAS padrão, ou seja, estabilizado maior do que 9, ou seja, nós estamos com um ROAS 2 vezes maior, fazendo algumas coisas simples. Sim, a gente teve que achar esses padrões, teve que achar a curva A, teve que achar os melhores locais, teve que saber isso que você agora sabe,
mas a gente conseguiu estabilizar muito por causa disto, tá? Isto aqui, às vezes, são várias coisas que vão levar você para o próximo nível. Ou pode ser uma só, ou pode ser duas, três em conjunto. Quando a gente tem uma nova conta para trabalhar, a gente tenta trabalhar ela 360 graus, mas você pode pegar um item e começar a trabalhar um a um. E você consegue, pela lógica que eu estou explicando aqui, entender isso muito fácil. O Google e o Meta, para ele conseguir vender bem, ele precisa muitos dados. Isso vai dar dados muito baratos para ele conseguir trabalhar sem você ter que botar o seu orçamento lá nas alturas. Vamos agora para um outro tópico, que é oferta não atrativa. Esse é o tópico que eu vou dizer, eu vou sumir daqui um pouquinho. É o tópico mais complexo para você colocar em prática. Por quê? Aqui você vai precisar de diversas mensagens. Agora acho que você já conseguiu ler, vou ir para esse lado aqui. É muito caro hoje ser mais um. O mundo pós-pandemia ficou extremamente competitivo no online, ou seja, você está competindo com muito mais empresas, você está competindo com muito mais mensagens vindo, tá tudo sendo vendido online. Então você ser mais um é muito difícil você vender. Você tem que ter um diferencial, uma atratividade. E isso você vai precisar entender a dor, o desejo e o seu business em si. Então você vai entender, o que eu quero vender, como é que eu quero vender isso para o meu cliente, tá ok? Qual é a dor dele, por que ele vai querer isso, ok? Qual é o desejo que está atrás disso, que é a solução de algum problema ou de alguma coisa que ele tem. Então, você entendeu isso, você vai agora fazer diversos testes de criativos para que você consiga fazer uma mensagem que realmente toque ele e que seja diferente, que chame a atenção dele dentro do mundo de estímulos que ele tem. Vou dar um pequeno exemplo aqui, vou ir para esse lado aqui para que você consiga ler bem este outro lado. A gente pegou um cliente agora que é de marketing sensorial, que não vem ao caso tanto o que significa isso, você pode pesquisar dentro do Google, mas basicamente o lead dele estava em torno de R$60. Ele veio para nós para a gente conseguir mais clientes porque não estava dando certo o lead a este custo. A gente fez uma análise, começou a fazer algumas campanhas e a gente achou um dos vídeos que, aliás, eles não gostavam daquele vídeo, que o vídeo, ele mais ou menos girava a conversão entre R$7 e R$8. A gente fez uma outra análise, conseguiu ver o que aquele vídeo tinha diferente em termos de chamada, em termos de visual do que os outros e fez alguns testes, ok? Então vamos gravar isso aqui, desta forma, essa forma, com essas mensagens. Gravamos. Um vídeo ficou mais caro, em torno de 20 e poucos reais, mas já era menor do que a média que estava tendo naquele momento. E um outro vídeo ficou mais ou menos 7, 8 e o outro ficou em 5. De 50 para 5 são 10 vezes. Aqui, eu estou falando disso em 2, 3 meses. Então, quando eu falo que a diferença pode chegar a 30 vezes, e eu já vi isso chegar a 50 vezes, embora isso é raro, mas ela pode chegar em 30 vezes para diversas pessoas, ela facilmente chega a 10 vezes. Imagina você, com o mesmo orçamento, vender 10 vezes mais, ou com o mesmo orçamento, ter 10 vezes mais clientes ligando para você pedindo orçamento. Isso é um número absurdo, é uma diferença absurda. E o que muda aqui, com o mesmo público, com o mesmo orçamento, com a mesma campanha, é você entender o que dá o clique para que a pessoa não só veja aquele anúncio, mas reaja àquele anúncio. Ele tem um estímulo que faça ela reagir e aí entrar em contato com você ou comprar diretamente o seu produto. Depende se é um e-commerce ou se é um serviço, aí é outra história. Vamos lá então agora de novo para o próximo item, que muitas vezes você precisa de foco nos locais que mais vendem, nos produtos que mais vendem ou nas ofertas mais atrativas. Muitas vezes você quer focar em diversas coisas, mas você já achou algum padrãozinho lá que já funciona. Em vez de você usar este padrãozinho
dos locais que mais vendem, dos produtos que mais vendem e das ofertas mais atrativas, você ainda está tentando vender uma coisa a cada mês, faz uma escassez a cada mês que não acaba nunca e você acaba perdendo completamente foco e até esquecendo do fator principal, que é o que mais vendia antes. E você pega isso aqui e agora você escala. Então você precisa de foco, você vai escalar no que mais vende, no local que mais vende, né? Ou seja, no produto ou serviço que mais vende, nos locais que mais vende, com as ofertas mais atrativas. Então você vai agora começar a escalar somente este mini nicho dentro do seu negócio. E aí você vai escalar. Você escalou, está tendo um bom lucro com ele. Às vezes agora é hora de pegar um outro nicho e escalar. Tem alguns nichos e tem alguns negócios, talvez esse seja o seu, talvez esse não, que você consegue escalar mais coisas ao mesmo tempo, porque você tem uma vantagem competitiva, inerente, ou tem uma vantagem de preço, seja lá o que for, você consegue fazer isso. Tem alguns negócios que se você começa a bater nisso, você vai morrer, você não vai conseguir isso, então você tem que pegar uma pequena coisinha que lhe faz vantagem, escalar isso e aí ir escalando ao pouco. Sim, são negócios muito mais difíceis de serem escalados esses, mas que escalam tão bem quanto os outros, só que é um processo que é mais penoso, vamos assim dizer, mais trabalhoso, mas é mais ele dá mais alegria quando você chega lá, porque as dificuldades que fazem você passar essas barreiras são bem legais. Então você entende aqui, né? Você vai achar o seu melhor produto, o seu melhor serviço, os seus melhores locais e os seus criativos melhores e vai fazer a escala deste carinha. Você vai focar com um laser na escala deste cara para que você daí depois faça a escala desses outros. E lembrando bem, tá? Mesmo que seja um único produto, isso, imagina que são 2 produtos, ok? Quando a pessoa vai lá, talvez se você tem a estratégia certa de frete grátis, ela vai acabar às vezes comprando uns outros produtos. Então, essa estratégia ela já ajuda em outras vendas, obviamente, mesmo que você foque especificamente tudo nele. Ela vai vender coisas satélites ao redor desses produtos e desses serviços que vai lhe dar uma boa dica do que é o próximo produto e do próximo serviço que você vai ter que focar. Beleza, vamos lá. Você precisa perder vendas. Eu sei que isso é contra-intuitivo. Deixa eu ir para cá. Você precisa perder vendas. O que significa isso? Você precisa não pensar que você vai vender para todo mundo. Hoje, é mais ou menos, as pessoas entendem isso, só que esquecem que, por exemplo, a gente já teve uma pessoa que vendia bolsas, tá? Só que essa pessoa que vendia bolsas, ela tinha uma crença que muitos namorados compravam bolsas para dar para suas namoradas. Em termos numéricos, realmente tinha diversos homens que compravam. Só que ele vendia muita bolsa. O que ocorria? Que o percentual daquilo ali era muito baixo, muito menos do que 10%. Quando a gente mudou isso e fez um marketing só para mulheres e escalou aquilo ali, sim, ele perdeu vendas, ele perdeu dinheiro com as vendas daquelas bolsas que não estavam mais ocorrendo. Mas o custo de aquisição do cliente dele, que é o CAC, e o custo do clique dele baixaram vertiginosamente, que fez o ROAS dele, ou seja, o lucro com a venda de bolsas, subir absurdamente. A gente daí conseguiu estabelecer um novo patamar de vendas que ele nunca tinha tido, só com aquelas pessoas que eram responsáveis por 70% ou mais das vendas. E daí a gente fez campanhas mais fáceis, porque ele queria muito, com um orçamento bem menor para os namorados que aí queriam comprar as bolsas. Essa campanha, posso já dizer, era um ROAS muito menor, com uma dificuldade de vendas muito maior, mas era algo que a empresa tinha como estratégia, a gente sempre manteve isso e dava um lucrinho lá, mas era quase elas por elas. Mas o que importa é que isso
na estratégia de branding do cliente, isso fazia uma importância grande. Então a gente tinha um orçamento muito menor dessa vez para esses outros. Então, na verdade, aqui o corte dos 70%, você tem que pensar inverso, que é os 30%. Se alguém não é responsável nem por 30%, tira tudo. Tira, porque não vai dar certo. Aquilo ali vai desvirtuar os dados da sua campanha. E aí você pensa em otimizações em idade, em gênero, em interesses, classe social, cortando completamente alguma coisa aqui no meio que vende muito pouco. Então você vai tentar também com um laser tirar essas pessoas, você vai perder vendas, você vai ter que ficar tranquilo com essa perda de vendas, que mais tarde, quando estabilizar isso aqui e você tiver vendendo bem, você volta e faz essas vendas ocorrerem novamente com um orçamento específico e aí tudo sob controle, que você já entendeu todo o negócio. O vídeo de hoje era isso, queria mostrar essas estratégias aqui que funcionam para praticamente todo o negócio, e eu realmente, quando digo isso, realmente funciona para praticamente todo negócio, até porque ele é um framework, mas você tem que pegar agora essa estratégia e fazer o seu tema de casa para que você consiga aplicar ela para o seu negócio. Tem bastante coisa que você tem que estudar e trabalhar. Obviamente, como sempre, caso você não tenha interesse nem tempo de fazer isso, clica aqui embaixo e na descrição desse e de todos os vídeos do nosso canal tem como que você marca uma reunião comigo e com minha equipe para a gente analisar o seu negócio e ver como que a gente leva você para o próximo nível de vendas. Sou Ulisses Jorge, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!